Gente na tribuna. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores. Vários dos colegas me perguntaram se o tema era polêmico, o que eu ia falar. Mas, eu acho que pode ser polêmico, sim, mas a perspectiva da nossa conversa hoje é falar de uma questão importante, na minha opinião, para o nosso município, né? A nossa cidade, que se forma também pela chegada dos imigrantes europeus, lá na segunda metade do século XIX, ela tem uma matriz econômica, do ponto de vista da história, muito voltada à industrialização e ao polo metalmecânico. Mas hoje, em Caxias, nós temos várias startups e empresas produzindo na área, né, das redes e, no caso do que eu vou apresentar aqui, da gamificação. Vejam, nós temos empresas em Caxias produzindo para o mercado internacional. E acho que é um mercado extremamente promissor e que nós precisamos abrir os olhos, né? E o Poder Executivo, o Poder Legislativo precisam legislar e promover políticas públicas que auxiliem, né, incentivem para que esses talentos permaneçam na nossa cidade. Quando a gente pensa na comunicação, só, presidente, se puder pedir só para eu me concentrar, porque senão acabo me perdendo. Obrigado. Quando a gente pensa em comunicação, né, lá no século XVII, nós tínhamos a literatura. No final do século XIX, no início do século XX, nós tínhamos o áudio, o rádio, que ainda é tão presente para muitas pessoas. Temos aqui o colega Alberto Meneguzzi, radialista, o nosso presidente, que é radialista. Depois da década de 40, vereador Velocino, quando chegou a televisão, né? E aqui na colônia a televisão chegou bem depois, mas era uma revolução nós termos a televisão na casa das pessoas. A bateria, aquela que era preto e branco, que botava um papel celofane, né? Tinha não lembro o termo, isso, que tornava ela com algumas cores. Vocês lembram do celular? Quando o celular chegou, o tijolão, né? Ter celular, mas o celular era para ligar. Depois foi a revolução da SMS, vocês lembram disso? E agora a internet, que era algo impensado. Lá no início de 2000 tem internet no telefone, e hoje nós estamos aí, né, trabalhando nesse aparelho. E a partir de 2020, nós já temos uma geração aí que é liderada pelas relações online. Vejam, o nosso dinheiro, primeiro era de moeda, depois de papel, de plástico, e hoje ele é um dinheiro virtual, né? A gente paga com o Pix. Estava conversando nos lugares que eu compro, todo mundo chega com o celular e paga com o Pix. Essa nova geração, que é virtual, isso, colegas vereadores, se vocês me permitem tomar um pouco do tempo e da atenção de vocês, prestem atenção nisso. Nessa geração que é online, nós estamos ainda entendendo as redes sociais. Estamos ainda entendendo as redes sociais. Mas nós temos um público, vereador Felipe, o senhor que tem um jovem filho, assim como eu, a gurizada, não só de crianças, de adolescentes, mas a nossa geração, vereador Lucas Dil, que jogava Atari, Mega Drive, né, já está sendo sucedida pela geração gamer, que joga Roblox, que joga Minecraft, e que passa horas nesses jogos virtuais. Vejam, no Brasil hoje, nós temos 128 milhões de pessoas que são gamers, ou que jogam esses jogos, ou que consomem, né, pelo YouTuber, por outras plataformas, informações. E vejam o seguinte, são 12 horas por semana de consumo desses gamers. Seja na produção, no consumo, direta ou indiretamente. Vejam o dado, é muito mais que o consumo que eu não sou muito ligado aos games, mas 12 horas por semana é muito mais do que o tempo de consumo de rede social,
que em média as pessoas têm, que em música e que em cinema. Eu vejo, e até quero parabenizar aqui, eu tenho visto as redes sociais do prefeito Adiló, o Instagram, e vejo que o prefeito se adaptou, está lá divulgando as suas informações, um prefeito de uma grande cidade, que é um exercício que vários dos colegas fazem. Mas hoje, nós precisaríamos, nas nossas redes sociais, a nossa comunicação, começar a investir nos games. Nós precisaríamos começar a jogar games, e através dos games ter um personagem lá no Roblox, no Minecraft, né, no Fortnite ou qualquer outro, para dialogar com a gurizada. E nenhum de nós aqui tem, né? Somos 23 vereadores e isso é muito novo para nós. Mas para nós pensarmos que os games são plataformas de entretenimento, de divulgação e de comunicação, né? Aqui alguns dados que também são importantes, pode passar, Alice. E vejam, olha só esse dado. 3 a cada 4 brasileiros citam jogos eletrônicos como sua fonte principal de entretenimento. Eu acho que esse é outro dado que é novidade. Eu não lembro se alguém já falou sobre esse tema nessa casa, mas esse dado eu acho que é emblemático, gente. As pessoas, aquilo que vai jogar canastra, jogar bocha, o esporte, hoje, no nosso país, e eu, circulando no aeroporto, em qualquer lugar, no mercado, eu estava num almoço de família no final de semana e minha irmã jogando joguinho. A Márcia, né, uma das minhas irmãs. A pessoa com 50 e poucos anos e que está super conectada ali com os jogos. O José Arthur, vereador Felipe, meu filho maior, às vezes me pede para... Baixa no meu telefone o Minecraft, o Roblox. E essa coisa de construir é algo novo, né? É uma comunidade que tem lá, tu tem uma cidade, e ele me fala, pai, eu vou comprar um negócio, eu vou construir a minha casa, eu vou... Enfim, é a forma como a gurizada, e não só, está se relacionando. E vejam aqui a idade, gente. Gente, a parte... Eu vou pedir uma declaração de líder no momento oportuno, líder Estela, para seguir dando os apartes, quando for necessário. Mas aqui, ó, em termos de idade... Nós pensamos aqui na gurizadinha jogando, mas olha ali, ó, o perfil demográfico dos gamers brasileiros. Vejam então, 10% de 16 a 19, 15 de 20 a 24, mas olha só, de 25 a 29, está na nossa faixa etária, vereador Felipe, 25 a 29, 16%, 30 a 34, 16%, de 40 a 44, 11%, e mais de 50 anos. Nós temos gamers quase chegando na melhor idade, 8%. Então, para ver como é dinâmico isso. E aqui dados, né, recentes, em que apontam aí que em 2023, para a gente ver como isso foi subindo, né, de 2019 até 2023. Lá em 19 eram 63% dos entrevistados que destacavam gamers como forma de entretenimento. 82%. Nós estamos ainda na fase do Netflix, né, vereadora Marisol? Eu ainda o Netflix, Globoplay, né, HBO, mas vejam esse dado como ele é importante. E aqui na frequência, que eu acho que é outro dado muito forte aqui, 38% dos gamers no Brasil jogam todos os dias. 25 entre 3 e 6 dias. Então, é um cenário de muita mobilização, de muito engajamento. E 81% dos brasileiros são entusiastas dos gamers, né? Tendo essa periodicidade de jogar quase todos os dias. E olha aqui, gente, só um dado, porque eu acho que ele é importante. Nós vai chegar a campanha eleitoral e vai começar o bacana, como diria o vereador Velocino, meu pai, para rede social, Instagram, Facebook. Uma declaração de líder para a bancada do PT.
Segue a declaração de líder Lucas Carinhato. Quando a gente posta um Reels lá na nossa rede e a gente vai ver o engajamento das pessoas em tempo, esse engajamento vai ser de 10 segundos, de 20 segundos, 30 no máximo, quando essas pessoas permanecem, né, na média, vendo a nossa publicação. Quando a gente fala de gamers, em média, um gamer ele fica 30 minutos por dia fixado no seu jogo. 30 minutos por dia. E hoje no Brasil nós não temos legislação que estabeleça publicidade eleitoral em gamer. Mas se a gente fosse pensar no que as pessoas se atraem e permanecem, vale muito mais a pena investir no game do que no Instagram. Já que é muito volátil o tempo que as pessoas ficam, né? Aqui no Brasil nós temos em média 40 milhões de pessoas que são ativas por dia no Instagram, e o Roblox, que é um jogo relativamente novo, 4,5 milhões de pessoas. Quem aqui de nós, presumo que poucos de nós, eu não tenho Roblox no meu celular, mas nós temos aí uma proporção muito alta, né? A vereadora Estela está dizendo que tem e joga, vai nos fazer uma consultoria em Roblox. Pode. Isso, vai jogar com o Martim, com o José Arthur, pode passar. Aqui alguns dados, gente. Aqui alguns dados, né, das principais plataformas, dos principais jogos, né, desses jogos a nível mundial, né? Então vejam aqui, no Sandbox, a sessão média por usuário é de 65 minutos por dia. 65 minutos. Se nós vamos para o Instagram, isso cai de forma astronômica, que é uma rede que nós temos mais contato. O Zepeto, por exemplo, né? As horas totais de engajamento do Zepeto anual, 2 bilhões de horas, né? O Roblox, a comunidade, em 2021, a comunidade comprou 6 bilhões de itens dentro do Roblox. O Fortnite, uma receita, vereador Felipe, de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares. E o Minecraft, as visualizações totais no YouTube do Minecraft foi de 1 trilhão. 1 trilhão de visualizações. Então, são dados astronômicos de um mercado que cresce e, enfim, né, eu quis trazer porque eu tenho me aproximado desse tema, tenho circulado em vários lugares da cidade. Nós estamos chegando em tempo de festa da uva, né, em vários momentos importantes para a nossa cidade, e eu acho que nós precisamos de política pública, do poder executivo apoiando esses talentos, essas empresas, porque me parece contraditório que a gente tenha empresa produzindo e vendendo para o Minecraft, para o Roblox, para o Zepeto, e que a gente nem conhece talentos daqui. Porque, em geral, o nosso polo é um polo metal mecânico, vereador Zanquim. Quando a gente pensa numa indústria, a gente pensa na Randon e na Marco Polo, uma grande indústria. E às vezes a gente tem uma indústria com 10, 15 pessoas, com baita faturamento, e que poderia se enquadrar numa política de apoio, de formação de startups, né, de relação das universidades, da academia, promovendo startups. Falava com o Marcos do Senac, tem cursos de gamificação, né? E a nossa gurizada está lá jogando e eles poderiam ser empreendedores, eles poderiam estar produzindo, né? Tá programando. Então, achei importante, quer dizer que eu sou um parceiro, e nessa ida a Brasília, na próxima semana, nós vamos também estar discutindo essa questão. Vereador Lucas Gil, sua parte. Obrigado, vereador. Realmente é um tema muito importante, e lhe cumprimento por trazer esse tema à baila aí. Já vejo que já é a segunda ou terceira vez que fala sobre esse tema importante. Nós estamos lidando com uma geração diferente, né? Que pensa diferente, que faz diferente, né? Vejo pelas minhas filhas, tanto a Gabriele quanto a Jordana, que com os jogos eletrônicos, né? O Minecraft, o Roblox, o Fortnite, enfim, todas as oportunidades que se tem. É uma geração que pensa diferente como nós. A nossa geração, ela foi uma geração estimulada ao consumo, né? A comprar o seu carro, a sua casa. Eles já pensam diferente, eles usam Uber, eles querem ter aluguéis, querem, enfim, pensar de uma forma diferente. E essa geração que está vindo está pensando diferente da geração anterior.
e nós estamos vendo novos negócios surgindo. E isso que tu falaste é realmente muito importante. Como nós vamos conversar com essa geração? Como vamos ser políticas públicas relacionadas a esse novo negócio que está surgindo, a nova indústria que está surgindo, né? E profissionais que estão trabalhando e desenvolvendo esses produtos, né? Então, é importante esse assunto trazer para a gente se apropriar, né? Mas trouxe vários dados aí, eu realmente lhe cumprimento, porque nós temos que nos debruçarmos sobre essa questão para poder ter também a linguagem e poder conversar com essa geração. Obrigado, vereador Lucas Gil. Vereador Felipe. Vereador Lucas, bem rapidamente, duas situações. Primeiro, lhe cumprimentar por voltar com esse tema, e é algo que vai ser cada vez mais presente nesse debate. E tive uma experiência que eu não consegui avançar, porque quando eu comecei meu mestrado, o meu orientador da dissertação, ele sugeriu que a gente incluísse a gamificação na dissertação do mestrado. E aí a gente começou a estudar sobre isso, e aí nós chegamos à conclusão que nós teríamos que fazer um novo mestrado para incluir a gamificação, de tanta informação que já teria para isso. E para a gente ter noção do que representa essa mudança com que vem acontecendo, que já está presente, né, vereador Lucas? Que já está presente hoje. O Brasil é bicampeão mundial do FIFA. Sim. De videogame. Bicampeão mundial. E esse ano o Mundial FIFA foi na Arábia Saudita e distribuiu 3 milhões de dólares em premiação. Então, para a gente ter noção do que isso está representando, e estou falando aqui de um exemplo de um jogo, que é de futebol e que tem competição mundial já. O Brasil conquistou a edição 2022 e é bicampeão em 2023, com 3 milhões em premiação de dólares distribuído nessa competição. Então, a gente tem que entender que é o novo normal e que nós precisamos sim correr atrás e se adaptar e buscar conhecimento em cima de tudo isso. Então, quero lhe cumprimentar, porque é um tema, vereador Lucas, que cada vez mais se tornará presente. Já é nas nossas vidas, que nós que temos filhos e que eles estão inseridos nesse mundo, mas nós precisamos buscar também conhecimento em cima disso. Obrigado, vereador Felipe, vereador Lucas. E eu concluo com esse dado. Olha aqui, ó. Porque quando a gente fala de consumo, nós pensamos na gurizada jogando e nós brigando com os nossos filhos, porque eles não largam o telefone nos jogos. Mas a receita dos gamers no Brasil no ano de 2022, ela gira em torno em algo de quase 3 bilhões de reais. Vocês têm noção do que isso significa? Aquele cartão de crédito, quando o filho enche o saco para comprar um negócio, 10 pila, pai, 20 pila para comprar a força, para comprar não sei o quê, né? Nós temos pessoas que estão desenvolvendo isso nesses jogos. Então, eu acho que são dados importantes. A nossa cidade está no cenário nacional, de maneira absolutamente escondida, pelo protagonismo desses empresários, desses empreendedores, né, dessa gurizada que está produzindo, e eu acho que a gente precisa dar visibilidade e pensar nisso. Eu concluo a minha fala, vereador D'Ambrosio e vereadora Marisol, o senhor que é o nosso presidente, vereadora Marisol que compõe a mesa, porque eu acho que um desafio talvez importante que nós poderíamos pensar para o próximo período é de que, enquanto Casa Legislativa, nós poderíamos talvez pensar em gamificar alguma coisa da nossa casa, do ponto de vista didático, pedagógico, falando da importância do que é a Câmara. E às vezes o seu esforço, vereadora, nesses anos, né, como diretora da Escola do Legislativo, a gente traz a gurizada aqui, é tão importante eles verem, mas pensa se a gente pudesse gamificar alguma experiência da Câmara de Vereadores e eles lá no joguinho, no Roblox, no Minecraft, experienciarem isso através de algo gamificado. Então, é uma ideia que nós podemos construir e sermos protagonistas enquanto Casa Legislativa. Eu desconheço outra Casa Legislativa do país que faça isso, inclusive a nossa Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional não tem, nem na Câmara e nem no Senado, mas eu acho que talvez nos aproximaria de uma geração que tem um afastamento da política, que desconhece os nossos processos e que talvez que isso seria uma ferramenta, inclusive pedagógica, e da democracia para facilitar. Sua parte, vereador Zanquim. Vereador Lucas, o assunto é tão importante, mas tão importante, só para um detalhezinho para complementar e reforçar, e que o senhor trouxe gráficos bonitos, aí, bem estruturados, quantificados, que as universidades nos Estados Unidos fornecem bolsa para gamers. Isso. As universidades americanas, Michigan, os estados onde eu tenho conhecimento, Tennessee,
eles estão oferecendo bolsa de estudos para esses grandes competidores de gamers, né? É o novo normal, nova realidade. Parabéns pelo tema. É bem isso, vereador. E acho que isso é um elemento importante, vereador Xuxa e vereadora Estela, vocês que são lá do Serrano, para citar como um exemplo, né? Nós temos uma galerinha, aliás, galerona, numericamente, que está jogando esses jogos, que está consumindo. Mas essa mesma galera poderia estar produzindo, poderia estar programando, poderia estar gamificando, e isso gera recurso, né? Então, talvez seja isso que a gente precisa, inclusive, mostrar para essa geração. Era isso, muito obrigado, presidente.